acabei de atender um paciente agora e me veio à cabeça uma conversa que eu tive com a minha esposa na semana passada, que para mim foi interessante, foi legal e eu queria compartilhar com você, porque eu acho que pode te ajudar também a entender boa parte do que acontece contigo e com as outras pessoas. Eu estava lá na varanda da minha casa, conversando com a minha esposa, e a gente estava falando de uma situação que aconteceu com uma pessoa que a gente conhece. E ela me lançou a seguinte pergunta: por que as pessoas continuam fazendo coisas que prejudicam elas? Elas sabem que é errado ou sabem que vai fazer mal para elas, sabem do prejuízo que causa, né, as ações delas, e por que elas continuam fazendo? Ela me fez essa pergunta e eu imediatamente já respondi, sem pensar muito, né? Por burrice ou soberba. Falei assim com a minha esposa. Ela riu, concordou, mas logo em seguida ela me perguntou: mas por que você falou isso? Burrice ou soberba? E aí a gente começou a conversar ali sobre alguns conceitos, né, que eu vou escrever sobre isso lá no Substack. Se você não me segue lá no Substack, eu vou deixar o link aqui na descrição, para você me acompanhar por lá também. Lá eu vou produzir conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais profundo, para quem gosta de ler, para quem gosta de entender alguns conceitos, tá? Então me segue por lá também. Mas, basicamente, nós somos seres que temos uma dimensão material e imaterial, certo? Já falei sobre isso aqui no canal. A nossa dimensão imaterial, ela tem por excelência duas operações: a inteligência e a vontade. Ou seja, o que é propriamente humano? O saber e o querer, certo? Então, nenhum outro animal conhece as coisas, sabe as coisas na essência, nos conceitos que elas possuem. Os animais, eles conhecem apenas por experiência sensível, tá certo? Então, meu cachorro, o Apolo, ele me conhece? Conhece, mas ele me conhece através de uma experiência sensível. Então, pela repetição, pelos estímulos, pelos condicionamentos, aí ele vai conhecendo. Tudo muito imanente, tudo muito perceptível sensivelmente, tá certo? Nós humanos, nós conhecemos os conceitos. Então, eu não preciso estar diante de uma casa agora para eu saber o que é uma casa. Eu sei o que é uma casa. Por quê? Porque eu carrego comigo o conceito casa. Se precisar desenhar uma casa, eu desenho. Se precisar te explicar o que é uma casa, eu consigo te explicar. Se eu quiser imaginar uma casa, eu consigo imaginar. Por quê? Porque o conceito casa está dentro de mim. Isso é porque eu sei o que é uma casa, tá certo? E o querer também é propriamente humano. Ou seja, os animais, o meu cachorro Apolo, por exemplo, tô pegando o Apolo para Cristo aqui, né, tadinho? Mas o Apolo, ele tem uma capacidade de vontade, de querer, mas não é um querer livre, é um querer muito condicionado, ou absolutamente condicionado, à própria fisiologia, aos instintos, à composição material dele e das coisas, tá certo? Então não é um querer livre. Se eu jogar um pedaço de carne para o Apolo e ele estiver com fome, ele vai comer aquele pedaço de carne. Ele vai comer. Ele não tem uma possibilidade de hesitar. Ele não tem a possibilidade de dizer assim: não, agora não estou afim agora não, depois eu como. Ele não tem a capacidade de dizer, por exemplo, como nós, eu e você, a gente poderia dizer: não, cara, eu não estou comendo carne hoje, eu estou em jejum. O cachorro não pode fazer isso. Por quê? Porque ele é refém dos próprios instintos, ele é refém do próprio estômago, ele é refém da própria fisiologia, portanto ele não é livre, tá certo? O querer dele não é livre, ele possui um querer, ele possui uma vontade, vamos chamar assim, né? Um desejo, um impulso, um instinto, enfim, a gente pode dar vários nomes. Mas, fato é que não é livre, ele não tem outras opções como nós temos, porque nós temos essa faculdade da vontade, na operação da vontade na nossa psique, da nossa alma. Enfim, não quero entrar em muitos conceitos técnicos aqui nesse vídeo, o que eu quero trazer para você é o seguinte: se o que nos faz humanos é saber e querer, o que nos faz sofrer também está atrelado ao saber e ao querer, tá certo? Qualquer outro tipo de sofrimento é um sofrimento comum aos animais, né? Então, se os animais adoecem, nós também adoecemos. Assim como o Apolo pode ter uma dor no estômago, eu também posso ter uma dor no estômago.
Assim como Apolo pode ter uma ferida no ouvido, eu também posso ter uma ferida no ouvido, né? Isso é comum para nós dois. Agora, o que é o sofrimento que eu posso ter e que o Apolo nunca vai ter? São sofrimentos de natureza intelectual, mais especificamente relacionados ao saber e ao querer. Dito de outro modo ainda, quando eu sofro enquanto ser humano, eu sofro porque eu não sei alguma coisa, eu não conheço, eu não sei, eu não tenho uma sabedoria específica, tá certo? Ou eu não tenho um domínio intelectual, a gente pode chamar assim também, ou eu não consigo fazer alguma coisa, ou eu não quero fazer alguma coisa, que já está mais atrelado à vontade. Quando eu não sei alguma coisa, é isso que eu brinquei com a Luana, isso é burrice, não sabe. Não sabe pensar diferente, não sabe imaginar outras possibilidades, não tem recursos intelectuais para lidar com a situação, né? Então eu brinquei com ela, é burrice, né? Por quê? Porque não tem os insumos intelectuais necessários para administrar, para gerir, para dominar as circunstâncias da própria vida. Então o indivíduo sofre. Pensa aí contigo, eu quero compartilhar isso com você para que você pense na tua própria experiência, tá? Você, quando você sofre, é porque você não sabe alguma coisa. Você não sabe. Eu não sei lidar com isso. Né? É o que eu mais escuto no consultório. Né? As pessoas procuram um psicólogo, inclusive, justamente para isso. Né, Péricles? Olha, eu não sei lidar com isso. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei como responder ao que aconteceu. Eu não sei o que será no futuro. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Né? Então, é o não saber uma das principais causas do sofrimento humano, tá certo? Não estou falando nada de anormal aqui, né? Se você olhar para a tua própria experiência de vida, você vai perceber isso nitidamente, tá certo? E quanto mais você olhar para os outros também, mais você vai perceber isso. As pessoas sofrem 50% no mínimo porque elas não sabem coisas, por falta de sabedoria, beleza? E a outra parcela de sofrimento humano, a gente pode colocar com base no querer. A gente quer, né? O ser humano é o ser humano que é o ser que quer coisas boas, quer o bem. A vontade nossa, ela está sempre atuando em direção a alguma coisa, tá certo? Existe um motorzinho em nós que não para. A gente não para de desejar, de querer, né? Absolutamente falando, a gente quer ser feliz, a gente quer plenitude, né? A gente quer tudo. Tudo que é bom a gente quer, certo? Só que qual que é o problema? Eu quero, mas não posso. Esse é o primeiro problema que a vontade apresenta. Nem tudo que a gente quer, a gente pode. E aí, quando a gente quer e não pode, a gente sofre. Então, eu queria ter mais dinheiro, mas não posso ter mais dinheiro agora. Eu queria viajar, mas não posso viajar. Eu queria aquela pessoa de volta, mas não posso ter ela de volta. Eu queria voltar no passado, mas não posso voltar no passado. Eu queria prever o futuro, mas eu não posso prever o futuro. Eu queria ter nascido uma família diferente, mas não posso ter outra família além dessa. Eu queria ser diferente, eu queria ter um corpo diferente, uma aparência diferente, mas não posso ter uma aparência diferente. E aí vai, né? O nosso querer, quando ele sai do campo da possibilidade, ele gera sofrimento. Beleza? Primeiro ponto. Mas além do querer e não poder, a gente tem um problema em relação à vontade, ao querer, que é o não querer aquilo que é, aquilo que existe. Então, eu sou assim, com essa aparência, mas eu não queria ser assim. Eu eu preciso de ajuda, mas eu não quero pedir ajuda. Eu sei para onde ir. Olha para você ver, às vezes a gente sabe, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero sofrer as consequências dessa decisão. Eu não quero lidar com todo o transtorno que vai gerar essa minha ação. Eu quero o efeito positivo do que eu vou fazer, mas eu não quero a parte negativa. Eu quero o bônus, mas eu não quero o ônus. Eu quero ser salvo,
mas eu não quero me converter. Eu quero o céu, mas eu não quero morrer para mim mesmo, como o Cristo mandou. Eu quero dinheiro, mas eu não quero trabalhar mais de 12 horas por dia e sacrificar o meu tempo, e sacrificar o meu conforto, e sacrificar minha qualidade de vida no momento para isso. Então, o querer e não poder, e o querer e o não querer, né, na verdade, fazem parte do mesmo espectro, tá? Que a gente pode chamar de soberba, tá certo? A soberba é um não quero, tá? Eu não quero, eu não aceito, eu não me conformo, eu não queria que as coisas que são desse modo fossem desse modo. Eu queria que elas fossem do jeito que eu acho que elas deveriam ser. E aí a gente sofre. Tá certo? Então, é uma breve reflexão para você pensar na tua vida e analisar as outras pessoas também à tua volta e perceber isso. O nosso sofrimento, ele está sempre atrelado a uma falta de sabedoria ou algum impedimento da vontade, um querer que não está dentro do campo da possibilidade, tá? Então, as pessoas elas sofrem geralmente porque elas não sabem alguma coisa e elas não querem pedir ajuda. Elas não querem aprender. Elas não querem sacrificar aquilo que precisam sacrificar para ter o que querem. Entende? Então a problemática do saber e do querer, ela está sempre presente em nossa vida. E quanto mais a gente for sábio e humilde, que é o contrário, né, da ignorância, da burrice, e o contrário aqui da soberba, do orgulho, quanto mais sábios e quanto mais humildes, mais nós seremos felizes, mais nós seremos, teremos uma paz interior, uma harmonia com a realidade, que é o que traz a paz interior. Toda vez que nós sofremos, nós estamos em desarmonia com a verdade, com a realidade. Ou porque nós não conseguimos conhecer, saber o que é, ou nós sabemos, mas não queremos, queremos outras coisas. Tá? Então esse vídeo ele poderia ficar muito mais longo, eu posso bolar uma aula depois sobre isso, mas eu queria que você, nesse momento, né, mais despretensioso, numa conversa nossa aqui, refletisse sobre isso, trouxesse isso para a tua vida, meditasse seriamente sobre o teu saber, o teu querer, o que falta eu saber, o que falta eu conhecer, o que falta eu aprender, né? E o querer, né? Será que eu não estou sendo soberbo ao querer que as coisas sejam diferentes do que são? Será que eu não estou sendo orgulhoso de não aceitar que eu preciso de ajuda? De não aceitar que eu preciso mudar? De não aceitar que eu preciso... de não querer fazer o que eu preciso fazer? Certo? Então, essas duas coisas elas estão sempre relacionadas aos sofrimentos humanos, seja qual área for, seja qual tipo de sofrimento específico for, tá? Não interessa. A raiz está sempre atrelada a essas duas coisas, saber e querer. Beleza? Espero que você tenha entendido. Fico grato com a tua atenção. Espero ter honrado o teu tempo aqui comigo. Espero ter te ajudado e eu gostaria da tua ajuda também nesse momento, se inscrevendo no canal, deixando teu like, ativando as notificações aqui no sininho e compartilhando esse conteúdo com alguém que você acha que vai se beneficiar também. Beleza? Até a próxima!